Um dos motivos que fazem as pessoas criarem teorias da conspiração é ter que lidar com eventos tão incompreensíveis que parecem mentira, uma farsa. Muita gente prefere embarcar numa explicação elaborada do que encarar os fatos. É difícil aceitar o improvável, especialmente se acostumar com a imprevisibilidade do MMA. Sempre que algo surpreendente acontece no MMA, é quase que uma tradição se deparar com teorias malucas feitas por gente muito criativa na tentativa de explicar o que aconteceu. E hoje vamos lembrar algumas das teorias mais curiosas e estranhas já lançadas dentro da nossa bolha do MMA. Então prepara a camisa de força para esse papo maluco, já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 teorias da conspiração mais loucas do MMA. Número 10. Colby Covington caiu no doping e o UFC o protegeu. Depois de conquistar o cinturão interino dos meio-médios em junho de 2018, Colby Covington ficou 420 dias sem lutar, e quando ele retornou à luta não foi pelo título. Segundo Colby, ele precisou de uma cirurgia nasal e uma vez que recusou a luta de unificação dos cinturões contra Tyron Woodley, ele foi retirado do posto de campeão e deixado de lado, mas acabou ignorado de novo ao ver Kamaru Usman em ação no UFC 235. Covington disse que o UFC estava travando sua volta, mas em fóruns como o Reddit, a teoria era que Colby tinha caído no doping e o UFC tinha o acobertado. Foi citada uma entrevista de Colby com Ariel Helwani em janeiro, quando Covington planejava uma cirurgia no nariz e sem querer detalhou que estava trabalhando junto à USADA. Dentro de um contexto, é claro que ele se referia à cirurgia, mas o contexto não significa nada quando se trata de uma teoria maluca. O fato é que nada faz muito sentido nessa teoria. Por que raios o UFC esconderia um doping de Colby? Não é nem o caso da organização se importar a esse nível com o cara. É só levar em consideração os comentários de Dana White sobre Colby. He's a big motherfucking idiot. As negociações de seu contrato parecem ter sido as maiores razões para o longo afastamento de Colby do octógono após a sua cirurgia, e existem provas disso. Número 9. TJ Grant fingiu uma concussão. Quando as coisas acontecem de uma forma quase que perfeita, as pessoas logo tendem a pensar que uma força extrema teve influência. Por exemplo, a entrada de Anthony Pettis no UFC 164. Nascido em Milwaukee, Pettis acabou liderando o evento em sua cidade natal, no qual ele nem estava escalado. Ele ganhou a chance de disputar o cinturão dos leves contra o rival Ben Henderson, depois que TJ Grant saiu da luta 6 semanas antes do evento por conta de uma concussão durante um treino de jiu-jitsu. Fãs da conspiração citaram a forma perfeita como as coisas aconteceram para sustentar suas teorias de que Grant foi pago para fingir uma lesão e permitir que Pettis assumisse seu lugar no topo da divisão dos leves. O único problema com essa teoria é que Pettis já tinha sido escalado para disputar o cinturão antes de TJ, mas acabou não conseguindo lutar. E convenhamos, se você vai fingir uma concussão, é muito mais fácil você inventar que ela aconteceu de uma forma mais comum, num sparring, durante um corte de peso, num ataque de Conor McGregor e não num treino de jiu-jitsu. Que viagem! Grant acabou nunca mais lutando, uma vez que ele demorou tanto para se recuperar da lesão que a falta de grana acabou encerrando sua carreira no MMA. E esse é o discurso perfeito de alguém que recebeu uma fortuna e agora pode discretamente se aposentar. Não, brincadeira, não é possível. Número 8. Anderson Silva entregou a luta. Quando Anderson Silva foi nocauteado no segundo round da luta com Chris Weidman no UFC 162, os fãs não aceitaram o fim do reinado do lendário campeão dos médios. O resultado imediatamente sacudiu a internet com teorias sobre uma luta armada, o que é normal depois de derrotas chocantes no MMA. Mas o caso de Spider é especial porque não faz sentido algum. Primeiro que ele foi nocauteado de verdade, não dá pra atuar enquanto se está inconsciente tomando soco na cara. Segundo que se você vai entregar uma luta, por que agir de forma tão bizarra na luta a ponto das pessoas suspeitarem de algo errado? Seria muito mais convincente desistir numa finalização e evitar uma concussão. Teve tanta besteira especulada na internet que Dana precisou dar sua opinião sobre a teoria na coletiva de imprensa após luta. That's the stupidest fucking thing I've ever heard in my life. As pessoas achavam que Anderson tinha tanto controle sobre o que acontecia dentro do octógono que outra teoria é que ele esperou de propósito até o 5º round para finalizar Chael Sonnen no UFC 117 só para dar um efeito dramático na luta, como se o real motivo não fosse o fato de que ele estava desesperado sendo amassado todos os rounds por um cara que ele não suportava e que certamente teria uma chance de revanche no futuro. Número 7. O Showtime Kick foi armado. Temos uma segunda teoria envolvendo Anthony Pettis e essa é ainda mais ridícula do que a primeira. Existem fãs que acreditam que a luta de Pettis com Bendo no WEC 53 foi armada no intuito de decolar a carreira de Anthony, uma vez que o WEC seria absorvido pelo UFC. A prova? Ben Henderson apoiou o pé no cage segundos antes do famoso Showtime Kick. Sim, é isso, essa é a teoria.
Fãs acusaram Henderson de dar o sinal para que Pettis aplicasse o chute, até porque fazer um movimento suspeito é exatamente o que se planeja ao armar uma luta de forma ilegal. Minha nossa, ele poderia ter piscado ou feito várias outras coisas que não chamariam a atenção, mas não, ele apoiou o pé no cage como sinal para o caso de Pettis ter esquecido o que ele deveria fazer na luta. Para acreditar nessa, você tem que ignorar o fato de que foi uma guerra de 5 rounds, ignorar que Pettis inicia a sequência no Showtime Kick antes mesmo de Bendo apoiar o pé, e esquecer o fato que a luta foi para decisão dos juízes, já que você vai coreografar um dos golpes mais espetaculares da história do MMA, que acaba em nocaute, né? É claro que Ben Henderson tá constantemente sinalizando sua lealdade aos Illuminati. Então talvez essa luta tenha sido terrivelmente armada para divertir a nova ordem mundial. Número 6, GSP não bateu o peso. Essa é uma teoria cheia de fundamentos, câmeras escondidas, trocas de mensagens, órgãos governamentais corruptos. Então vamos nessa. Antes da luta pelo título no UFC 158, Nick Diaz disse que Georges St-Pierre teve permissão para se pesar acima do limite para lutas pelo título. Diaz garante que GSP ficou bem acima do limite, mas acabou acobertado pelo UFC e a comissão de Quebec. Para sustentar a acusação, a equipe de Nick divulgou um vídeo de um executivo do UFC explicando a Nick, antes da pesagem, que qualquer décimo acima do limite seria arredondado para baixo, uma prática incomum. O vídeo acabou derrubado pelo UFC, o que foi ainda mais suspeito. Trocas de mensagens com oficiais também foram divulgadas. Diaz chegou a apresentar uma queixa formal à comissão. Na pesagem, GSP foi anunciado com 77,1 quilos, mas não ficou claro se ele teve alguma ajuda. E com as acusações de Diaz que ele estava acima do peso, os fãs de conspiração foram à loucura. GSP diz que não se lembra, mas talvez tenha se pesado com 77,2 quilos, o que torna o caso ainda mais polêmico. A comissão de Quebec alegou que eles sempre tiveram essa política de pesagem em eventos anteriores, incluindo em várias lutas pelo título do UFC, mas só discutiram isso abertamente após essas acusações. Fato é que, como eles não divulgam as casas decimais nas pesagens, não há como saber quem recebeu ajuste ou não no peso. Essa provavelmente vai continuar sendo polêmica para sempre. Número 5, Vitor Belfort acobertado no Brasil. Em 2013, embalado pelo uso do TRT, Vitor Belfort estava espancando tudo que era peso médio lutando no Brasil. Antes daquele ano, ele só tinha lutado no Brasil por 2 vezes, sendo uma delas em 1996. De repente, foram 3 lutas consecutivas. Teve gente que logo montou a teoria da conspiração. A ideia era que Vitor estava sendo escalado para lutar exclusivamente no Brasil para poder desfrutar de doses extras da terapia de reposição hormonal e assim poder passar por cima dos rivais sem ser incomodado pelas comissões americanas, como se no Brasil fizessem vista grossa. Membro da comissão de Nevada, Keith Kaiser ainda especulou que por conta do doping de Belfort no passado, ele não receberia licença para lutar sob o uso do TRT nos Estados Unidos. Dana White deu uma justificativa simples para o caso. O UFC tinha um contrato enorme de transmissão com a Globo e a emissora pediu que Belfort liderasse tais eventos. Seja qual for a explicação, depois dos massacres de 2013, Vitor acabou pego de surpresa em Las Vegas durante o Oscar do MMA e foi flagrado com níveis elevados de testosterona. 3 semanas depois, o TRT acabou banido do MMA e Vitor perdeu a disputa de título que conquistou durante sua trajetória no Brasil. Número 4, o ataque de Conor foi armado. Quando Conor McGregor atacou um ônibus cheio de lutadores no Media Day do UFC 223 para defender a honra de Artem Lobov, aquilo se transformou numa das maiores confusões da história do esporte e literalmente momentos depois que tudo aconteceu, teorias surgiram na internet acusando o ataque de ter sido armado para construir uma rivalidade para o futuro duelo entre Conor e o campeão dos leves Khabib. Até alguns veículos entraram na onda. Um dos que embarcaram nessa foi Khabib Nurmagomedov. Ele disse suspeitar que o UFC tivesse armado a confusão toda. Ele também suspeitou da direção do motorista do ônibus e disse que o UFC pediu que ele fosse para o Media Day com uma equipe menor. Muita gente também ficou confusa pela quantidade de câmeras que conseguiram registrar o incidente. A teoria ganhou tanta força que no dia seguinte, o presidente do UFC, Dana White, precisou negar que o evento pudesse tramar algo tão perigoso numa entrevista ao TMZ. É de fato insano achar que o UFC arriscaria colocar seu maior astro na cadeia e ainda lidar com lesões e processos de lutadores só para aumentar o apelo público de uma luta que já venderia muito. E não é como se Conor McGregor não tivesse um histórico de polêmicas. Claro que o fato do UFC ter usado incansavelmente as imagens do ataque de McGregor para promover o UFC 229 contribuiu para essa teoria, mas ainda assim eu não acredito nessa. Número 3, a usada ajudou John Jones a trapacear. Quando John Jones teve sua suspensão reduzida pela usada de 48 para 15 meses por assistência substancial depois do doping no UFC 214,
teve gente desacreditando. A falta de transparência sobre o tipo de assistência que garantiu a redução da pena, ou até se existiu alguma assistência, geraram teorias em tudo que é rede social. As coisas pioraram quando metabólitos do mesmo esteroide apareceram no organismo de Jones antes da luta pelo título no UFC 232, e ele acabou liberado para competir depois que oficiais garantiram que a substância não era uma nova ingestão, mas um resquício do doping do ano anterior. A repentina mudança para a Califórnia por conta da recusa da comissão de Nevada em liberar Jones para lutar colocaram ainda mais lenha na fogueira. Daniel Cormier e muitos outros foram para as redes sociais acusar Jones de estar sendo acobertado. A usada não aliviou em casos como o de Frank Mir e Tom Lawler. Estaria Jones então recebendo tratamento especial? O quão independente a usada é do UFC? Suplementos contaminados estão de fato arruinando carreiras de lutadores? Desde que esses incidentes aconteceram, algumas mudanças foram feitas na relação da usada com o UFC para que lutadores tenham condições parecidas com as que Jones teve. Talvez Jones seja apenas o protagonista de um novo entendimento em relação aos flagras no doping, e talvez seja completamente inocente com a usada e o UFC tentando fazer o seu melhor pelo lutador e pelo esporte. Ou talvez Jones seja um grande trapaceiro e a usada não tá nem aí. Número 2, a Yakuza manteve o UFC fora do Japão. Quando o Pride foi comprado pela Zuffa em março de 2007, foi declarado publicamente que a intenção era manter o Pride como sua própria entidade separada e continuar promovendo lutas sob a marca. Antes do final do ano, o UFC encerrou as compras e não voltaria ao Japão por mais 5 anos. Obter direitos de TV para a imagem manchada do Pride após o escândalo do crime organizado era quase impossível, e sem a TV não valeria a pena a tentativa da Zuffa de ressuscitar o evento. Ao menos essa é a história que conhecemos. Através de entrevistas com Winston Inoue e até com o próprio Dana White, parece que a organização criminosa Yakuza pode ter tido mais a ver com o UFC saindo do Japão do que apenas com seu papel na queda original do Pride. Já falamos antes sobre Dana White ter sido ameaçado pela Yakuza durante a compra da marca, e ele falou sobre como é difícil fazer o trabalho no Japão por causa do sindicato do crime. Existem inúmeras entrevistas com lutadores e empresários contando como lidar com o crime organizado no Japão como uma empresa de fora maior é um requisito. E com todos esses fatos e entrevistas é mais do que compreensível que os fãs especulam que a Yakuza expulsou o UFC do Japão. Por outro lado, existem muitos outros fatores que atrapalharam. Usar os contratos ilegais do Pride e trabalhar com 2 grandes eventos de MMA ao mesmo tempo em lugares completamente diferentes do mundo não é nada fácil, mas verdade seja dita, a Yakuza também não ajudou. Número 1, o UFC 1 foi armado. Superfoot Bill Wallace, você talvez lembre dele no primeiro UFC, ele era o comentarista. Ele recentemente deu uma entrevista ao youtuber Jesse Camp, onde ele insinua que nem tudo foi real no UFC 1, que tudo foi arquitetado para garantir que Royce Gracie fosse o vencedor da noite. E aqui vão algumas observações de Wallace sobre o evento. Todos os lutadores foram escolhidos a dedo para terem desvantagem contra a especialidade de Royce. A luta entre Tila Tully foi interrompida porque Royce não seria capaz de derrubá-lo. Eles usaram fumaça na entrada de Art Dimerson mesmo depois dele dizer que tinha asma. Royce foi o único competidor autorizado a usar equipamentos especializados como seu kimono e faixa, que Wallace diz ter sido usada para estrangular Ken Shamrock, e que foi por isso que Ken estava reclamando depois da luta com a arbitragem. O próprio Ken falou sobre isso no podcast 30x30 sobre o primeiro UFC, garantindo que ele teria vencido o UFC 1 se tivesse de sapatos, mas que o UFC sabia que Royce perderia, então eles vetaram. Essas acusações são absurdas. Tully perdeu um dente, outros lutadores puderam sim usar acessórios especializados e sapatos definitivamente não teriam mudado o desfecho de luta nenhuma. Royce venceu as lutas que apareceram na frente dele e a efetividade do jiu-jitsu tem sido comprovada há décadas, mas até que não teria sido nada mal ver Tila Tully versus Royce Gracie, hein? E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E aqui vai um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Instagram através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.